Bom, amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco, né? O último vídeo dessa quinta-feira. Uma quinta dura, uma quinta complicada, diante de tudo que aconteceu ontem dentro do Maracanã. Sem dúvida nenhuma, né? Uma derrota frustrante para o Flamengo diante da situação em que o jogo se iniciou. Um Vasco que estava mais preparado fisicamente, um Vasco que entrava até com certo favoritismo por conta dos desfalques do lado de lá. Entretanto, um Vasco que se acovardou, um Vasco que teve medo e um Vasco que novamente foi derrotado. Sinal de alerta precisa ser ligado, tá? Para esse trabalho hoje do técnico Fernando Diniz. E é claro, eu vou falar muito sobre isso aqui nesse Boa Noite Gigante, assim como também trazer muitas novidades. Tem muita informação de mercado da bola nesse vídeo. Até digo que vai ser um vídeo de atualizações sobre as situações envolvendo o mercado e eu conto muito aí, é claro, com a sua presença e participação aqui nesse momento para não perder o que está acontecendo dentro do nosso Vascão. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, estou aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Corda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E temos também o nosso Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando sempre pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavra inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Show? Vamos embora então, amigos, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E eu quero começar aqui, primeiramente com você, este Boa Noite Gigante, trazendo atualizações relacionadas à chegada de reforços no Rio de Janeiro. Brenner e Inestrosa chegará no Rio amanhã, tá? Ambos os jogadores chegarão à cidade de Carioca amanhã, sexta-feira, para realizar exames médicos e assinar contrato com o nosso Cruz Maltino. O Vasco, que já perdeu o Verratti, foi anunciado oficialmente como o mais novo reforço, né, do Cerro Porteño, e o Vasco perderá também o Ryan. Ryan está com tudo acertado junto ao Bournemouth e é aguardado, inclusive, já nesses próximos dias no Rio de Janeiro, na Inglaterra também, em Bournemouth, para realizar exames médicos e assinar contrato com o clube inglês. Ou seja, o Vasco perde duas peças importantes para o setor ofensivo e precisa repor essas duas peças importantes. Chegada de Inestrosa e de Brenner não repõe as saídas de Pablo Verratti e Ryan, mas deixam o setor ofensivo mais forte. O Vasco ainda seguirá no mercado à procura de mais um nome para o ataque. Internamente, a diretoria Cruz Maltino entende que as chegadas de Inestrosa e Brenner ainda não repõem as saídas de Pablo Verratti e Ryan, e o Vasco estará no mercado em breve à procura de um 9, de um centroavante para composição de grupo. Até porque o Vasco conta com Brenner e GB. Precisa de um jogador mais experiente, mais líder ali no setor ofensivo para repor, né, principalmente a saída de Pablo Verratti. Continuando com esse Boa Noite Gigante, é claro, amanhã na Corda Vascão eu vou trazer ainda mais detalhes para você de toda essa situação. Quero falar com vocês com relação ao jogo de ontem, ao Clássico dos Milhões. Tivemos, infelizmente, a expulsão do Cauã Barros. Eu já me posicionei, já me manifestei, tanto aqui quanto nas redes sociais, mas eu quero novamente trazer um outro posicionamento. Eu volto a repetir, ao meu ver, o Cauã Barros errou. Tinha diversas maneiras diferentes dele ter parado a jogada. Ele poderia ter puxado a camisa do Carrascal, ele poderia ter dado um trança-pé, ele poderia ter parado a jogada de N formas. Ele quis pisar no pé, na batata da perna do jogador do Flamengo. Não quero entrar no cerne de critério para o Flamengo é um, para o Vasco é outro. Eu quero utilizar aqui, amigo, um critério certo. Se fosse do lado de lá, se fosse o Coutinho puxando o contra-ataque e o Pulgar pisasse no Coutinho, eu gostaria da expulsão. Se viria a ser expulso ou não, eu não sei. Provavelmente não, porque a gente já sabe, quando se trata de Flamengo, o que acontece. Entretanto, amigo torcedor vascaíno, olhando para um lance como o que aconteceu ontem, o Barros errou. Só que nem todo mundo
tem esse mesmo posicionamento. E eu trago palavras de Felipe Melo. Ficou muito revoltado com a expulsão e disse que o lance de ontem não era para o Barros ter sido expulso dos gramados do Maracanã. Se liga só. Sobre a expulsão do Barros, do Vasco, assim, para falar bem a verdade, eu não vi o replay de lance. Não mostrou um replay de lance. À primeira vista, assim, na hora assim, eu falei, pô, o moleque deu mole com o moleque deu mole com Aí depois você vê no replay, eu falo, cara, mas o moleque não faz o movimento ele não faz o movimento. Então, assim, de fato, o VAR tinha que intervir nesse momento, sabe? O que não apaga, obviamente, o baixo jogo do Vasco na maior parte do tempo, né? Mas... E não mostrou, cara, eu não vi replay, não vi lance, assim, um replay em câmera lenta, aquelas situações todas assim que realmente deixasse claro, em evidência, a expulsão do Cão Barros. Então, assim, não vi. Agora que eu vi algumas imagens assim também, e nas imagens ele fica com o pé assim, ó, ele não faz aquele movimento, né? E disso eu sei bastante, que eu fiz muito movimento brusco assim, muito mesmo. Alguns fui expulso, outros não. Mas enfim, é isso. Tamo junto. Meu amigo vascaíno, como vocês viram aí, né? Essa foi a postura do Felipe Melo. Concorda com a postura do comentarista hoje do Grupo Globo e ex-jogador? Você acha também que o Barros não era para ter sido expulso? Coloque aí nos comentários a sua opinião, né, amigo? Mas, vamos embora. Prosseguindo aqui com esse vídeo, prosseguindo com este Boa Noite Gigante, como eu trouxe a vocês, quero falar um pouco sobre o mercado da bola, esclarecer aí algumas situações que vem acontecendo nessas últimas horas. Quero começar com uma informação que os amigos do canal Vasco, né? Aliás, perdão, do canal VDG Cast, Vasco da Gama Cast, trouxe informação relacionada ao atacante colombiano John Córdoba, hoje atualmente inclusive no Krasnodar da Rússia. Jogador aí de 32 anos de idade, atleta que nesta temporada, vestindo a camisa do Krasnodar, tem 8 gols e 5 assistências. Um jogador aí com bons números, inclusive, nos últimos anos no futebol europeu. Já está há 4 temporadas no Krasnodar, fechando inclusive os anos 23, 24 e 22, 23 com 18 gols em cada ano em 31 partidas. Tem passagem também pelo futebol alemão, futebol espanhol, futebol mexicano e, é claro, futebol colombiano, onde iniciou a sua carreira. Informações aí dos amigos do VDG Cast é que o Vasco da Gama tentou a contratação do atacante colombiano, foi um nome debatido internamente e chegou até mesmo a ser alvo de consulta por parte da diretoria cruzmaltina, tá? No entanto, os valores que foram exigidos pelo clube russo foram considerados muito elevados. Isso acabou esfriando qualquer avanço nas tratativas. Apesar de tudo isso, o interesse do Vasco ainda não está descartado. A avaliação interna é que John Córdoba se encaixa no perfil buscado pela diretoria cruzmaltina e o Vasco poderá retomar aí as conversas, né, na próxima janela de transferências, caso o cenário financeiro do Vasco se torne mais viável para uma contratação como esta, uma grande contratação no caso. Um nome bom, atacante, centroavante, jogador aí que tem passagens pela seleção, inclusive colombiana, disputou a última Copa América de 2024 como titular absoluto da seleção colombiana, vem tendo inclusive convocações recentes, um nome interessante, mas que por conta aí, é claro, da questão financeira do Vasco, acabou travando as tratativas. Assim como também a questão financeira dificulta um pouco a vida do Vasco com relação ao Cuiabano, lateral esquerdo brasileiro de 22 anos de idade, que o Nottingham Forest contratou, né, no verão de 2025. Pagou aí algo em torno de 30 milhões de reais para ter o atleta. Hoje, a informação é que o Rio Ave, clube do futebol português, que também faz parte do conglomerado de Marinax, acompanhando o próprio Nottingham Forest e o Olympiacos, oficializou a transferência para o Tirsense de Naziru Shaibil, amigo, nigeriano de 21 anos de idade, que chegou aí ao clube português na temporada passada e se transferiu aí para o Tirsense, um lateral esquerdo. Ou seja, hoje, né, amigo vascaíno, o Rio Ave sofre com a ausência de um lateral esquerdo dentro do elenco. E aí eu não preciso ir muito além. Se o Rio Ave precisa de um lateral esquerdo e o Marinax tem no Nottingham Forest um bom lateral esquerdo que é o Cuiabano, a tendência é que o Cuiabano se transfira ao Rio Ave em uma forma de empréstimo, para que o Marinax possa suprir essa carência que há hoje no seu clube em Portugal, sem fazer uma transferência com uma aquisição financeira. Ou seja,
o Marinacos pode tapar um buraco, uma lacuna que é no Rio Ave, sendo uma grande contratação, inclusive porque o Cuiabano é um grande jogador, sem gastar dinheiro dentro do seu conglomerado. Então hoje a maior tendência é que o Cuiabano acabe se transferindo para o Rio Ave, a não ser que o Vasco coloque na mesa de Evangelos Marinacos uma proposta pela compra dos direitos econômicos do lateral esquerdo. Se não for por compra, dificilmente o Nottingham Forest vai liberar Cuiabano para o Vasco da Gama através de um empréstimo, porque se for para emprestar, emprestará ao Rio Ave, que é um clube do seu conglomerado. Show? Deixa aí também a sua opinião nos comentários. Vamos prosseguir aqui com este Boa Noite Gigante, ainda trazendo novidades sobre o mercado. E vamos rapidinho, tá? DG, Douglas Luiz, Chelsea e Aston Villa, hoje no mercado da bola, consideram aí sim a possibilidade de, junto à Juventus, uma contratação por empréstimo do DG. Há um interesse genuíno, né, do Nottingham Forest hoje de liberar o Douglas Luiz, é um atleta que já não está mais nos planos do clube inglês. O DG é um jogador que está emprestado pela Juventus ao Nottingham Forest, então o Nottingham Forest hoje não faz mais questão de tê-lo no grupo, é um jogador de salário alto e a expectativa é que ele retorne ainda nesse verão, no caso inverno europeu, para a Itália, e caso isso aconteça, a Juventus vai reemprestá-lo para um novo clube novamente após esse retorno do DG de forma antecipada. O Chelsea vê o atleta como uma ótima opção para reforçar o meio-campo, assim como também o Aston Villa. O martelo ainda não está batido, a tendência maior é que o DG vista de fato a camisa do Chelsea e a possibilidade de uma chegada, né, ao Vasco da Gama se torna automaticamente ainda menor, porque o DG é um jogador que ainda tem muito mercado europeu. E por fim, informações com relação à saída. Nessas últimas horas surgiu-se a especulação relacionada a uma saída de Benjamin Garré para o futebol uruguaio, para vestir a camisa do Peñarol, inclusive. A informação que eu tenho nesse momento é que não há nada entre Vasco da Gama e Peñarol. Se é algo envolvendo o empresário, eu vou buscar apurar nessas próximas horas e trago a você. Mas hoje o Vasco ainda não recebeu absolutamente nada se tratando da saída do jogador. Qualquer novidade, trago a vocês no Acorda Vascão de amanhã, mas volto a repetir, hoje entre Vasco e Peñarol, pela saída de Garré, não há absolutamente nada. Fechou? Então, amigo, o que eu peço nesse momento, é claro, é o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Se você curtiu o vídeo, se inscreva, compartilhe, venha fazer parte da nossa família. E como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações Vascaínas!